Então vamos lá. Eu vou fazer alguns vídeos relacionando a Bíblia com a doutrina espírita. Mas antes, inscreva-se no canal e clica no sininho para receber as nossas notificações. Vamos falar um pouquinho lembrando que a Bíblia é um livro que nós devemos aprender. Então, as pesquisas históricas revelam que os livros da Bíblia, ela tem origem na literatura oral do povo judeu. Só depois do exílio na Babilônia foi que Esdras conseguiu reunir e compilar os livros orais guardados na memória e proclamatórios em praça pública, como a lei do judaísmo ditada por Deus. As leis morais da Bíblia, elas podem ser resumidas nos 10 mandamentos. Mas esses mandamentos nada têm de transcendentes. São regras normais de vida para um povo de pastores e agricultores, com pormenores, né? Por isso, os mandamentos são hoje apresentados em um resumo. O Espírito que ditou essas leis a Moisés lá no Monte Sinai era o guia espiritual da família de Abraão, Jacó e Isaac. Mais tarde transformado no Deus de Israel, desempenhando uma elevada missão. Então esse Espírito, ele preparava o povo judeu para o monoteísmo, ou seja, a crença num só Deus. Pois os deuses da antiguidade, eles eram muitos. Então, a doutrina espírita, ou o espiritismo, como vocês queiram, reconhece a ação de Deus na Bíblia, mas não pode admiti-la como a palavra de Deus. Na verdade, como ensinou o apóstolo Paulo, foram os mensageiros de Deus, os espíritos que guiaram o povo de Israel através dos médios, então chamados profetas. O próprio Moisés, ele era um médium, em constante ligação com Yahvé ou Jeová, o Deus bíblico, violento e irascível, tão diferente do Deus Pai do Evangelho. Nós devemos respeitar a Bíblia no seu exato valor, mas nunca fazer dela um mito, ou seja, um novo bezerro de ouro. Deus não ditou nem dita livros aos homens. Os estudos bíblicos se processam no mundo em duas direções diversas. Há o estudo normativo dos institutos religiosos, ligados a várias igrejas, que seguem as regras de hermenêutica e a orientação de pesquisas dessas igrejas. E há também o estudo livre dos institutos universitários independentes, que seguem os princípios da pesquisa científica e da
interpretação histórica. A doutrina espírita, ela não se prende a nenhum dos dois sistemas, pois a sua posição é intermediária. Então, reconhecendo o conteúdo espiritual da Bíblia, a doutrina espírita ela estuda à luz dos seus princípios, em harmonia com os métodos da antropologia cultural e também dos estudos históricos. Somente as religiões dogmáticas, que se apresentam como vias exclusivas de salvação, ela interessa o velho conceito da Bíblia como palavra de Deus. Primeiro, porque esse conceito ele impede a investigação livre. Considerada como palavra de Deus, a Bíblia é indiscutível. Deve ser aceita literalmente ou de acordo com a interpretação autorizada da Igreja. Por isso é que as igrejas sempre se apresentam como autoridade única na interpretação da Bíblia. E segundo, porque esta posição ela corresponde aos tempos mitológicos, ao pensamento mágico, e não à era de razão em que nós vivemos. Vimos rapidamente as contradições insanáveis em que se afundam os hermeneutas religiosos. Vêm-se eles obrigados a perigosas ginásticas do raciocínio, apoiadas em fórmulas pré-fabricadas, para se safarem das contradições do texto. Mas não escapam jamais à contradição fundamental, que é esta: consideram a Bíblia como a palavra de Deus, mas estabelece para sua interpretação regras humanas. Então, dessa maneira, o homem que faz Deus dizer o que lhe interessa. Assim sendo, a doutrina espírita tem como base as Escrituras, tem seus fundamentos na Bíblia. Mas é claro que o conceito espírita da Bíblia ele não pode ser igual ao das religiões que ficaram no passado apegadas às formas sacramentais de magia, aos ritos materiais e aos cultos exteriores do próprio paganismo. Então, Kardec adverte em O Evangelho segundo o Espiritismo, livro de estudo das partes morais do Evangelho: não soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo,
porque ele declara formalmente que não os produz. Isso está no capítulo 21, no versículo 7. E em O Livro dos Médiuns, Kardec adverte também o seguinte: julgar o Espiritismo pelo que ele não admite é dar prova de ignorância e desvalorizar a própria opinião. Isso está no capítulo 11, no versículo 14. Em A Gênese e em Livro dos Espíritos, como nos citados, Kardec esclarece que a finalidade da prática espírita é moralizar os homens e os povos. Quem conhece a doutrina espírita sabe que todo interesse pessoal, particular, é rigorosamente condenado. Jeová ou Yahvé, o Deus de Israel, como nós já vimos anteriormente, era o espírito guia do povo hebreu. Perdão. E para os povos antigos, os espíritos eram deuses, e o Deus de cada povo era a divindade suprema. Esse é o motivo por que Jeová se apresentava ao seu povo como se fosse o próprio Deus único. Como se apresentava a ele? Através da mediunidade, ensinando aos homens rudes do tempo as verdades espirituais que deveriam frutificar no futuro. E é por isso que encontramos nas páginas da Bíblia não só o relato de fenômenos espíritas ocorridos com o povo hebreu, mas também ensinamentos precisos e claros sobre a mediunidade. A evolução espiritual do povo hebreu permitiria a Jesus vir corrigir esses abusos e substituir a concepção bárbara de Deus dos exércitos pela concepção evangélica do Deus Pai, cheio de amor com todas as criaturas.